Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco desse livro aqui, Santo Agostinho em 90 Minutos, do Paul Strater. Ele é um livro publicado pela editora Jorge Zahar em 1999. Então ele vai destacar no Santo Agostinho, primeiro as passagens em que ele fala do desejo carnal, que é um tema recorrente na obra do Santo Agostinho. Uma passagem de Confissões, ele diz assim: Fui até Cartago, onde me encontrei no meio de um sibilante caldeirão de lascívia. Enlouqueci de luxúria e as coisas abomináveis que fiz. Depravação grosseira, excesso dos prazeres do inferno, desejo carnal como pântano borbulhante, sexo viril, brotavam em mim exsudando névoas. Bom, segundo o Paul Strater, ele não entra em detalhes, o Agostinho, saber exatamente o que ele fez, né? Então, o Paul Strater conclui assim: minha impressão é de que não era muito mais do que as habituais escapaderas dos estudantes, ou seja, um pouco de retórica aí do Santo Agostinho. Em outra passagem, ele fala assim: Senhor, dai-me a castidade, mas não ainda. Então, ele está nesse dilema aí, né? Está nesse dilema. Ele não queria que Deus me curasse cedo demais da doença da luxúria, que eu desejava satisfeita, não subjugada. Bom, ele vai falar de outros tópicos, né? E primeiro ele fala essa questão da conversão, né? Ou seja, Agostinho se converteu ali por volta do ano 386 e ele se tornou bispo em 391, 5 anos depois. 5 anos depois que ele se converteu. O livro Cidade de Deus, né, ele fala em seu argumento. A Cidade de Deus surgiu no momento que os bárbaros estão invadindo Roma, estão chegando a Roma, né, os visigodos, né, estão chegando em Roma, que Agostinho trata como godos, na verdade são os visigodos que chegaram lá em Roma, é um subgrupo dos godos, tá? Mas eles invadiram Roma e devastaram, né, tudo, e aí tem esse dilema, né? Começou a criar uma ideia de que, ó, Roma caiu porque ele se cristianizou, porque enquanto era pagã, os bárbaros não chegavam até aqui. Agora bastou virar cristianismo para pronto, no ano 410, né? Alarico e os visigodos conseguiram saquear Roma. Então, Agostinho quis dar uma resposta a essa crítica. Então, ele escreveu Confissões, Cidade de Deus, né? Onde ele traz a história de que essa queda de Roma faz parte das ordens divinas. Então, contra a cidade terrena, cujos habitantes se deleitaram com o mundo temporal, ele postura a cidade de Deus, uma comunidade inspirada pelo amor através da intercessão da graça divina. Então, a cidade de Deus era puramente espiritual. Então ele vem com essa explicação. Ou seja, na verdade, saqueou, mas não se desesperem. Isso aí, nossa cidade está garantida lá nos céus. Tá? Então é nessa perspectiva que ele vai escrever a Cidade de Deus. Né? E ali também, dadas as preocupações habituais de Agostinho, a Cidade de Deus também contém extensas passagens sobre sexo, que parecerão ao leitor moderno, implausíveis, hilárias ou até a última palavra em práticas libidinosas, dependendo do seu ponto de vista. Ele explica que Adão e Eva poderiam facilmente ter feito sexo antes da queda, embora ressalte que, com certeza, isso não aconteceu, e que isso teria sido um ato de vontade, sem luxúria. Como Agostinho reconheceu, isso teria deixado o órgão de Adão imune ao desejo, apresentando assim um argumento que demonstra como o ato mecânico necessário pode ter ser conseguido apenas pela força da vontade. Qualquer um que crê na filosofia não é um assunto
risível deveria ler essa passagem. Então, veja, quer dizer, ele está escrevendo de um jeito que é possível o filósofo instruído, o cristão devoto, ter o ato sexual sem sentir prazer. Então, parece que é esse o. Ele tem um problema com prazer, né? Assim, não. O verdadeiro cristão não vai sentir prazer. Então, isso ele desenvolve imune ao desejo carnal, não tem desejo. Então, essa é uma perspectiva que ele coloca ali no Cidade de Deus. Ali na página 21, ele vai falar essa questão do problema do mal, que é um problema que afligiu ele. Ele, por tempo, foi maniqueísta, né? Que é um dualismo, né? Acredita um Deus bom e um Deus mau, né? E depois ele abandonou o maniqueísmo, porque o maniqueísmo também tratava de questões de astronomia, e ele via que isso não estava batendo com a experiência. Quer dizer, é interessante como é que ele abandonou o maniqueísmo, porque teoricamente se contradisse com a ciência. Ó, que coisa! Ele abandonou o maniqueísmo. Agora, o cristianismo não se contrapunha à ciência da época, aí ele aderiu. Mas quando entrou em contraposição, ele abandonou o maniqueísmo por causa da ciência. Achei interessante essa passagem aí. Ou seja, ele aqui na página 21, ele vai falar assim como Platão, os neoplatônicos, né, que Agostinho era o neoplatônico, viam a realidade última e o bem como transcendente. A realidade maior era o uno, tudo emanava dessa unidade, uma ordem transcendente da realidade, valor e integração. O mal era oriundo da matéria indistinta presente na base dessa escala, no ponto mais distante do uno. Isso significava que não era necessariamente necessário qualquer dualismo para descrever a natureza do mal, como faziam os maniqueístas, né? Para os neoplatônicos, o mal era simplesmente a ausência do bem. Então, é esse tema que o Agostinho vai desenvolver, o mal como a ausência do bem. Tá? Esse é o ponto que ele vai desenvolver. Então, aí está a resposta ao dualismo que era inaceitável para Agostinho. Tá? Então, essa é a questão do problema do mal. A conversão do Agostinho é uma conversão que tem um elemento místico aí, né? Foi por volta de 386. Ele estava numa crise espiritual muito grande. Um dia, perturbado pela raiva, pela angústia de seu estado de indecisão, buscou alívio na quietude de seu jardim. Então, aí atirou-se uma figueira e chorou copiosamente. Foi então que, aos poucos, foi prestando atenção à voz cadenciada de uma criança numa casa vizinha, cantando: Pegue e leia. De início pensou que o canto da criança fizesse parte de algum jogo, quando de súbito compreendeu que aquilo só podia ser para ler as escrituras. E imediatamente parou de soluçar, abriu as epístolas de São Paulo e leu: não na orgia e na embriaguez, não na luxúria e na lascívia, não na disputa e na inveja. Ao invés disso, tomai a si o Senhor Jesus Cristo. E aí ele se convenceu que ele teria de ser cristão. Quer dizer, você veja que é um episódio, primeiro, místico, né? Um episódio místico, e que ele atribui um significado, né? Um episódio trivial, uma criança cantando, ele vai dar um significado místico para aquilo. Então, essa é a conversão do Augustinho. É interessante que ele está no jardim. Newton também estava no jardim também, né? Caiu a maçã, né? Tem essa figura, né? Bom, outra questão que eu achei interessante é a questão do tempo, né? Ao longo de sua obra, Agostinho desenvolveu diversas ideias filosóficas próprias. O pensamento grego de Plotino, que era neoplatônico, analogamente à nossa maneira de pensar hoje, não aceitava que algo pudesse ter sido criado do nada, como na Bíblia. Para os neoplatônicos, o uno era atemporal e sem objetivo. A fim de tornar o neoplatonismo coerente com o livro de Gênesis, Agostinho introduziu no primeiro a criação e a vontade de Deus desde que as coisas boas devem existir. Nesse ponto,
ele parou com uma dificuldade. Como poderia um uno atemporal operar no tempo? Esse problema levou Agostinho a propor uma teoria do tempo muito à frente de qualquer pensamento grego antigo sobre o assunto, que não chegou a ser seriamente desafiado até o surgimento de Kant. Segundo Agostinho, Deus existe fora do tempo, o qual começou somente com a criação do mundo. Porém, a pergunta o que aconteceu antes da criação do mundo não tem sentido. É interessante como é que essa proposta do Agostinho é a que a física adota hoje. O Big Bang, o que havia antes do Big Bang? Não faz sentido essa pergunta, porque o tempo foi criado naquele momento. Então, essa é a proposta do Agostinho. Agostinho também que a criação do tempo surgiu quando criou o mundo. É interessante como é que a proposta de tempo do Agostinho vai, né, de acordo com a física atual. Outra questão, ele também fala na questão do conhecimento, que Agostinho tem a humildade de dizer que a gente não sabe com precisão nada, exceto que a gente existe. Essas ideias presentes nos solilóquios de Santo Agostinho antecipam em mais de 11 séculos o famoso penso logo existe de Descartes. Felizmente essa passagem foi desprezada ou não foi seguida pelos sucessores medievais de Agostinho, ou provavelmente eles teriam acabado queimados na fogueira. É interessante como é que, de certa maneira, ele antecipou aí Descartes, né? Que ele tem o mesmo pensamento. É... E a outra questão que ele resume aqui na página 40, né? Ele fala aqui: se Santo Agostinho não tivesse dado uma de mágico e tirado o platonismo da cartola cristã, seria muito pouco provável que qualquer filosofia digna do nome tivesse se incorporado ao cristianismo. Não fosse por Agostinho, é quase certo que o pensamento platônico, e com ele toda a tradição da filosofia ocidental, teria sido condenado como pagão, ou pelo menos como herege. São Tomás de Aquino, por sua vez, não foi tão influenciado por Agostinho, mas sua contribuição à filosofia foi notavelmente semelhante. Enquanto Agostinho adaptou o pensamento platônico ao dogma cristão, Santo Agostinho, né? São Tomás conseguiu conciliar as obras de Aristóteles com os ensinamentos que a igreja então pregava. Muitas dessas obras tinham apenas há pouco ressurgido na Europa Ocidental, em grande parte graças a filósofos muçulmanos como Averroes. Então, veja, Agostinho fez a síntese com Platão. E, de alguma maneira, aquela filosofia pagã entrou ali no cristianismo. Tá? O platonismo. A ideia da alma imortal, dos universais, essa coisa toda. E depois, mais adiante, o Aristóteles ele caiu no esquecimento, tá? Ficou no esquecimento da Idade Média toda. Quando foi ali por conta dos muçulmanos, com Averroes, começaram a traduzir, e São Tomás de Aquino, que muito influenciado por Averroes, pegou elementos de Aristóteles, tá? Então, Platão cai um pouco e entra em cena Aristóteles com São Tomás de Aquino. Então, essa perspectiva da teologia cristã, né? Primeiro muito focada em Platão, por conta de Agostinho, e num segundo momento ali na século XIII em diante, já com Tomás de Aquino, já passa a ser uma teologia muito centrada ali em Aristóteles, né? que não é tanto espiritual como o platônico, né? Já é mais centrado na realidade do mundo que nos cerca. Né? Então é isso, muito obrigado. Então.